Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que chegou até esse vídeo e possivelmente está com problemas de pontos na carteira, ou é um motorista que está na PPD e corre o risco de perder em razão de uma infração, ou até mesmo se você só quer saber mais informações, você está no lugar certo. Hoje a gente vai tratar aqui sobre pontos na CNH, ou acúmulo de pontos. É uma situação que acontece muito no dia a dia. O motorista vai levando uma série de multinhas e quando vê, já está com o problema no Detran de suspensão. Ou até aquele motorista que está na permissão, levou uma multa que não poderia e precisa retirar esses pontos da CNH. Então, esse vídeo é para todos vocês. Eu sou o Eduardo Perlato, sou advogado de trânsito e aqui no escritório a gente já ajudou centenas e centenas de motoristas com esse mesmo problema. O que a gente observa muito no dia a dia é que o veículo está em nome de um motorista, porém, outras pessoas também conduzem esse veículo. Isso acaba sendo muito normal. Por exemplo, dentro de uma família que tem mais de um veículo, é comum as pessoas colocarem todos os veículos em nome de uma só por uma questão de praticidade, facilidade. E aí, quando acontece alguma multa, quando algum familiar toma uma multa no seu veículo, os pontos vão para o nome daquela pessoa. Outra situação que acontece muito, né? A pessoa se valer de empréstimo do veículo para terceiros, seja familiares aí dentro da mesma casa, esposa, irmão, filho, e essa pessoa eventualmente comete uma multa e os pontos também vão para a CNH dele. O problema é que, acumulando aí esses pontinhos de multa, você pode ter um problema sério aí de suspensão da CNH e até, se você for um condutor permissionário, você corre o risco de perder a sua habilitação que você tanto demorou para tirar. Mas tudo isso pode ser resolvido com uma ação de identificação de condutor, que eu vou te explicar aqui todos os detalhes agora. Mas antes, a gente vai entender um pouquinho como funciona essa questão da pontuação para essa minha explicação fazer sentido. Vamos imaginar que o veículo se encontra registrado em nome de uma determinada pessoa. Quando acontece uma multa, o Detran envia uma notificação para o proprietário para dar ciência do registro daquela infração e para dar a oportunidade de identificar o condutor e transferir os pontos. Isso só vale para aquelas infrações que foram cometidas sem abordagem. Para as infrações que foram cometidas com abordagem, não é necessário, afinal, o condutor já foi abordado ali na ocasião, e é das infrações sem abordagem que a gente vai tratar aqui. Chegando a notificação até esse motorista proprietário do veículo, muitas das vezes ele acaba pensando, eu tenho tempo para transferir, depois eu faço isso, e coloca dentro da gaveta, depois acaba perdendo o prazo. Ou até mesmo não recebe a notificação e aí não tem oportunidade de transferir os pontos. E, não fazendo a identificação do condutor, os pontos vão contabilizar na habilitação dele e com isso pode vir aqueles vários problemas que a gente está tratando aqui. E é para isso que existe a ação de identificação de condutor, que nada mais é que um processo em que o motorista ingressa na justiça para poder transferir os pontos de uma habilitação para outra. Isso faz sentido porque, uma vez perdido o prazo administrativo de transferência de pontos, eles vão contabilizar na habilitação e não tem mais o que fazer. Então, por isso, se faz necessário ingressar com esse processo na justiça para reverter todas as consequências. Isso faz sentido porque hoje a gente tem um entendimento muito forte na justiça de que a perda do prazo administrativo na multa não pode impedir o motorista de entrar na justiça posteriormente para comprovar que não era ele quem estava dirigindo, e sim uma terceira pessoa. E aí é como o efeito cascata. Retirando aqueles pontos da CNH dele, todas as consequências vão caindo. Aí você me pergunta, como eu vou provar que naquele dia, naquela hora, não era eu quem estava dirigindo a multa, e sim minha esposa, meu esposo, por exemplo? É uma boa pergunta para a gente entender aqui juntos. Bom, primeiro que na justiça a gente não precisa necessariamente de uma prova cabal, ali A mais B, que era aquela pessoa quem estava dirigindo. A gente precisa de indícios. O que eu quero dizer com isso? Nesse processo é interessante que ingresse o proprietário e o motorista. E esse motorista que vai ser identificado vai declarar no processo que era ele quem estava dirigindo. Isso realmente já é uma grande prova para começo. Por quê? É exatamente isso que o Detran exige, né? Quando você vai fazer a identificação de condutor pela forma ali administrativa.
porque não se exige ali no Detran nenhuma prova cabal de que era uma pessoa, apenas a declaração. E para o judicial, essa declaração também é perfeitamente válida. Em segundo momento, a gente pode se valer também de vários indícios, como por exemplo, eu expliquei aqui no vídeo, que acontece muito, é muito comum de familiares aí se valerem de empréstimos de veículo. Então, por exemplo, comprovando-se o vínculo familiar, como por exemplo, de esposa, de marido, já é uma grande presunção de que aquele veículo era tomado por empréstimo, e aí já faz uma prova muito boa de que não era aquela pessoa quem estava dirigindo. Fora isso, muitas outras coisas são válidas também, comprovante de ponto, no horário de trabalho, dentre outras coisas. Tem várias provas que a gente pode juntar. Estou só citando algumas delas para vocês terem uma noção do que vai ser tratado no processo. E aí ingressa com esse processo na justiça, com toda essa argumentativa, todas as provas, e pedindo a transferência dos pontos e para anular a consequência que aqueles pontos causou. Por exemplo, se o acúmulo de pontos causou a suspensão da habilitação, a gente pede a transferência de pontos mais a anulação da suspensão. Se os pontos causaram a perda da PPD, a gente pede a transferência dos pontos mais o restabelecimento da CNH daquele motorista. E é como eu expliquei para vocês no início, é um efeito cascata. Transfere os pontos e as consequências que advêm desses pontos, consequentemente, vão caindo por terra. E essa ação de identificação de condutor nada mais é do que um instrumento de proteção da CNH do motorista. Porque, como a gente viu, existem muitas situações no dia a dia, muitas multas que podem acontecer e o proprietário ser penalizado de forma indevida. E o que a gente busca num processo judicial, afinal de contas, é a verdade real dos fatos. E por isso, é plenamente possível, sim, essa transferência de pontos de uma CNH para outra. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha feito sentido para você. Deixa o seu like aqui para fortalecer bastante a gente. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai responder um a um. E caso você precise de atendimento ou orientação, o nosso canal de contato vai estar na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.